Bora que o clima tá pegando fogo, hein? O Fluminense segue firme nos preparativos para sua grande estreia na Copa do Mundo de Clubes e a ansiedade só aumenta. A contagem regressiva já começou e cada dia que passa é um passo mais perto de um momento histórico. Pela primeira vez, o tricolor vai disputar esse novo formato do Mundial, encarando clubes gigantes do futebol internacional. E olha, até aquele torcedor que estava meio desligado, sem muita empolgação, tá começando a sentir o friozinho na barriga. Tá batendo aquela expectativa gostosa, não tem jeito. Lá em Colômbia, nos Estados Unidos, o técnico Renato Gaúcho comanda mais um treino importante, provavelmente começando a desenhar o time titular para o duelo contra o Borussia Dortmund. Só que por enquanto Soteldo ainda não participa das atividades. A previsão era que ele chegasse na madrugada de sexta-feira, mas a logística mudou e a chegada dele atrasou. Ainda não tem um horário certo, mas ele deve desembarcar em breve, em solo americano. Mesma situação do John Arias, que ganhou uma folga e deve se apresentar amanhã. Quando os dois estiverem por lá, o elenco do Fluminense finalmente estará completo para esse desafio. O time ainda treina hoje e amanhã em Colômbia e no domingo faz o último trabalho antes de seguir viagem rumo a Nova Jersey. É lá que vai rolar o confronto no imponente MetLife Stadium e o tricolor já se posiciona para encarar esse duelo com tudo. A preparação segue intensa, com os olhos atentos em cada detalhe, porque o jogo promete ser daqueles de tirar o fôlego. E enquanto isso tudo rola nos bastidores, o cenário internacional também chama a atenção. O jornal francês L'Équipe publicou uma matéria destacando que o Paris Saint-Germain vai com força máxima para o Mundial. O mesmo vale para o Benfica, segundo outras fontes. E o técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, deixou claro que o clube alemão encara essa competição com seriedade. Então aquele papo de que os europeus não estão nem aí, parece que já era. Os clubes estão se preparando de verdade, motivados por algo bem simples: dinheiro. A FIFA vai distribuir mais de $1 bilhão nessa competição e isso muda completamente a percepção dos grandes clubes. Até o Liverpool, que ficou de fora, está reclamando por não participar da festa. Isso mostra como o futebol é movido por grana, e com toda essa grana envolvida, é óbvio que os clubes vão dar mais atenção ao torneio. Talvez nem todos os jogadores estejam 100% motivados, mas como instituição, os clubes europeus estão encarando o Mundial com mais seriedade do que nunca. Ainda é cedo para prever como isso vai impactar dentro de campo, até porque eles vêm de fim de temporada e estão lidando com desgaste físico. O calor nos Estados Unidos também pode atrapalhar. Mas é fato, a postura mudou, e isso pode deixar tudo ainda mais difícil para o Fluminense. Mas difícil não é impossível. O Flu tem que ir pra cima, olhar nos olhos do Borussia, mostrar o seu jogo e competir de igual para igual. Não tem essa de clube pequeno ou coitadinho. O tricolor tem que jogar com coragem, botar o coração na ponta da chuteira e fazer o que sabe. Se vai ganhar ou perder, aí é do jogo, mas tem que competir como gigante. Agora, saindo um pouco desse clima de mundial, vamos falar de mercado da bola e bastidores. Lucas Calegari lembra dele, pois ainda é jogador do Fluminense e agora vai reforçar o Atlético Paranaense. O lateral direito foi emprestado ao Famalicão, em Portugal, depois de uma grave lesão nos Estados Unidos. Agora, com o aval do Flu, vai para o Furacão, a pedido do técnico Odair Hellmann. Com isso, o clube carioca também deve renovar o contrato do jogador por mais uma temporada. É um jovem com passaporte europeu, então quem sabe ainda possa render algum retorno financeiro no futuro. Aliás, ele quase foi comprado pelo LA Galaxy antes da lesão, mas infelizmente a negociação não foi para frente. E por pouco também o atacante Nico Lopes não vestiu a camisa tricolor. O vice-presidente do Nacional do Uruguai revelou que o Fluminense fez uma proposta de $900 mil, cerca de R$5 milhões, que foi aceita pelo clube. Mas o jogador acabou recusando a vinda por motivos pessoais. Faltou pouco para ele reforçar o elenco, mas a novela terminou antes mesmo de começar. Teve também notícia envolvendo Gerson, o volante revelado em Xerém. O Zenit da Rússia está perto de desembolsar 25 milhões de euros para contratá-lo, e isso pode render uma boa grana ao Fluminense, já que o clube tem direito a
2,5% da venda por ser clube formador. No fim das contas, isso pode significar cerca de 4 milhões de reais a mais no caixa do Flu. E falando em Xerém, olha só o que rolou com o Luiz Henrique. O atacante deu uma entrevista recentemente, onde revelou que é tricolor de coração por influência do pai, que é torcedor fanático do Fluminense. Mesmo hoje vestindo a camisa do Botafogo, ele explicou que o carinho que recebeu por lá foi tão grande que parecia até que tinha sido revelado nas categorias de base do clube. Isso gerou um certo burburinho entre os tricolores com alguns torcedores, mais exaltados criticando o jogador. Mas sendo bem sincero, o Luiz Henrique sempre foi muito verdadeiro em suas falas. Desde que subiu ao profissional, mostrou ser um cara humilde, pé no chão e muito grato pelas oportunidades que teve no Fluminense. Não dá pra ignorar que ele se sentiu acolhido no Botafogo. E isso é algo natural no futebol. Jogador é profissional e quando recebe carinho da torcida acaba retribuindo. Isso não apaga a história que ele tem com o Flu, nem a ligação afetiva com o clube. No fim das contas, o que vale é a sinceridade do sentimento. E se um dia houver a chance de voltar, com certeza o caminho estará aberto. O único, porém, seria se ele tivesse que escolher entre os dois rivais, aí a coisa complica. E é inevitável lembrar de quando o Fluminense teve a chance de trazer de volta o Luiz Henrique. O clube investiu pesado em outros nomes e talvez se tivesse apostado tudo nele hoje, a história poderia ser diferente. Mas o mercado é assim cheio de reviravoltas e ninguém tem bola de cristal. O que importa agora é que o Fluminense está vivendo um momento especial com a chance de fazer história em uma competição inédita. E como sempre, a torcida está junto, acompanhando cada passo, cada treino, cada notícia direto dos Estados Unidos. É hora de vestir a camisa com orgulho e acreditar que o tricolor pode sim surpreender o mundo do futebol. Aliás, é impossível não pensar em como esse Mundial pode mudar o patamar do Fluminense no cenário internacional. O clube está diante de uma vitrine global onde cada jogo vai ser assistido por milhões ao redor do mundo. É a oportunidade de mostrar o futebol brasileiro de um jeito diferente, com técnica, organização e coragem. Não é só um jogo contra o Borussia Dortmund, é uma chance de escrever uma nova página na história do clube. A camisa do Fluminense é pesada, tem tradição, tem história. E agora tem também uma Libertadores no currículo. Isso dá moral, isso dá confiança. E esse momento é ainda mais especial, porque carrega uma simbologia muito forte. É como se o Flu estivesse dizendo ao mundo: chegamos e não estamos aqui só para participar. Tem muito torcedor que acompanhou. Esse clube, desde os tempos mais difíceis que viu o time renascer, conquistar o Brasil, a América e agora sonha em conquistar o mundo. A caminhada até aqui foi longa, com muitos obstáculos, muitos altos e baixos, mas cada passo valeu a pena para chegar nesse estágio. O elenco sente isso, o técnico sente isso, a torcida sente isso, e tudo isso se transforma em motivação para encarar de frente qualquer desafio. E enquanto a gente fala de expectativa, o que não falta é movimentação nos bastidores. O elenco sendo reforçado, alguns nomes saindo, outros chegando, tudo isso faz parte da engrenagem que mantém o clube competitivo. Essa ida do Calegari pro Atlético Paranaense, por exemplo, pode parecer pequena, mas ela mostra como o Fluminense está se organizando, abrindo espaço, apostando em oportunidades. O mesmo vale para negociações que não deram certo, como a do Nico Lopes. Isso tudo é normal, faz parte do jogo? O que importa é que o clube está se mexendo, está buscando se fortalecer, e isso é fundamental para quem quer brigar lá em cima. E se a gente parar para pensar, o cenário do futebol mundial está mudando muito rápido? Essa própria Copa do Mundo de Clubes é um exemplo disso. Antes era uma competição quase simbólica, que os europeus não ligavam muito, que os sul-americanos tratavam como o jogo da vida. Agora, com premiações milionárias, com transmissões globais, com patrocinadores gigantes, a realidade é outra. Os europeus estão começando a olhar com mais seriedade, a levar seus melhores times a fazer preparação especial. O discurso mudou, e quando o discurso muda, a postura dentro de campo também muda. Por isso é tão importante que o Fluminense entre em campo com a mentalidade certa. Tem que respeitar o adversário, claro, mas jamais temer. Futebol se decide dentro de campo 90 minutos, onde tudo pode acontecer. E o Flu tem peças capazes de decidir um jogo.
Tem um estilo de jogo bem definido, tem um técnico experiente e jogadores com bagagem. Se entrar com atitude e se acreditar no seu potencial, pode sim fazer história. Ninguém ganha jogo só no nome, nem só no investimento. Ganha quem joga mais, quem se entrega mais, quem tem mais vontade. E isso o Fluminense tem de sobra, e para quem tá acompanhando tudo de longe é bom ficar ligado. Porque essa jornada do Flu nos Estados Unidos vai ser cheia de emoção. Cada treino, cada entrevista, cada movimentação do elenco é uma peça do quebra-cabeça que está sendo montado para esse grande momento. A torcida pode esperar por muita cobertura, muitos bastidores e, claro, muita emoção. Afinal, estamos falando de um clube que aprendeu a superar, que sabe o que é lutar contra tudo e contra todos, e que agora quer conquistar o mundo. O futebol brasileiro precisa de clubes que se imponham no cenário internacional, que mostrem que ainda temos talento, que ainda temos força. E o Fluminense tem essa missão nas mãos: representar não só sua torcida, mas todo um país que ama futebol. É uma responsabilidade grande, mas também uma honra. E quando o juiz apitar o início do jogo contra o Borussia, vai estar todo mundo ali junto, vibrando, torcendo, acreditando. Porque no fim das contas é isso que faz o futebol ser tão apaixonante. A capacidade de nos fazer sonhar, de nos fazer acreditar que o impossível pode acontecer. E o Fluminense, com sua camisa tricolor, com sua história cheia de reviravoltas, com sua torcida apaixonada, tá pronto para viver esse sonho. Tá pronto para mostrar que sim, é possível enfrentar gigantes e sair de cabeça erguida. Que é possível fazer bonito, jogar com alegria e quem sabe levantar mais um troféu. Está em busca de conteúdo de qualidade sobre o Fluminense. Então se inscreva agora no Fluminense Fanático Tricolor. Não deixe de comentar sua opinião sobre os jogos e temas que você quer ver aqui no canal. Juntos vamos fortalecer ainda mais essa paixão. O clima nas Laranjeiras ganhou contornos de expectativa e mistério nesta semana. O nome de John Kennedy voltou a circular com força nos bastidores do Fluminense, alimentando rumores cada vez mais insistentes de um possível retorno do atacante para a disputa do Mundial de Clubes. Segundo fontes próximas ao clube, o tricolor das Laranjeiras já teria feito um pedido formal visando o retorno do jogador, e sua presença recente nas dependências do clube apenas acentuou os burburinhos. John Kennedy, herói da conquista da Libertadores com um gol histórico na final, havia sido afastado do elenco por questões disciplinares e chegou a ficar fora dos planos da comissão técnica. Desde então, sua situação virou pauta recorrente entre torcedores e analistas, especialmente com a proximidade do Mundial, torneio no qual o Fluminense espera fazer história. O que intriga é o momento da aparição do jogador nas Laranjeiras. Coincidência ou não, sua visita ocorre justamente quando o clube intensifica os preparativos para a competição internacional. Internamente, a diretoria evita declarações oficiais, mas há quem diga que o técnico Fernando Diniz teria voltado a considerar a reintegração de John Kennedy, principalmente pela escassez de peças ofensivas com seu perfil. Decisivo, veloz e com histórico de brilhar em grandes jogos. Ainda não há confirmação de que ele será reintegrado de forma definitiva, mas o fato é que sua presença já movimenta o noticiário esportivo e mexe com o imaginário da torcida tricolor. Muitos veem seu retorno como uma solução natural, enquanto outros ponderam os riscos de abrir espaço para alguém que já causou problemas internos. Se será apenas uma visita de cortesia ou o prenúncio de uma volta triunfal, ainda é cedo para cravar. Mas uma coisa é certa: o nome de John Kennedy voltou a ecoar forte nas Laranjeiras. E o Fluminense, diante do maior desafio internacional de sua história, parece disposto a apostar no talento que um dia fez o Maracanã explodir em êxtase. Torcida tricolor merece o melhor conteúdo. Inscreva-se no Fluminense Fanático Tricolor, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos celebrar cada conquista do nosso Fluminense. Vem fazer parte dessa jornada com a gente.